Bom, hoje eu vou apresentar para vocês uma aplicação relacionada ao timer de definição, tá? Onde nessa aplicação a gente tem como opção definir o horário para que determinado equipamento seja ligado e o horário para que esse mesmo determinado equipamento seja desligado. Então, um exemplo vamos dizer que a partir das 6 horas da manhã a gente precisa que um determinado equipamento, um exemplo, um motor, ligue, e às 18 horas da tarde a gente precisa que esse mesmo motor desligue, sem a presença de um operador para poder fazer esse manuseio. Então vou mostrar para vocês hoje essa aplicação, tá? Nessa aplicação é preciso utilizar esse bloco TZCP, que é o bloco de zona de calendário de comparação, onde nele a gente consta em S1 a parte do limite, né? Que seria os dados de tempo de limite inferior. Em S2 a gente encontra os dados de tempo limite superior. Então em S1 seria a hora de limite inferior, seria a hora em que o nosso equipamento irá ligar. Em S2, que seriam os dados de tempo de limite superior, seria a hora que o nosso equipamento iria desligar. Em S temos a hora atual do calendário, então a gente vai precisar utilizar o RTC, que é para poder visualizar o horário em que está no momento. E em D seria o resultado da comparação, onde ocupa 3 dispositivos contínuos, tá? E aqui na parte de exemplos de explicação, a hora, minuto e segundo presentes no RTC são comparados com o período de tempo do limite inferior atribuído por S1 e o período do tempo de limite superior atribuído por S2. O resultado da comparação é armazenada em D. Então aqui na parte de baixo a gente tem um exemplo, onde quando o X10 pressionado faz a liberação do uso do nosso bloco TZCP, onde em D0 vai ser definido a hora de início, em D20 a hora de finalização, em S. Então aqui, como eu estava falando anteriormente, o S, que é na parte de D10, é onde vai mostrar para a gente a hora atual do nosso projeto. E em D é o nosso M10. Aqui está aquela definição a qual eu passei anteriormente, que é o resultado da comparação, onde ocupa 3 dispositivos contínuos. Por que ocupa 3 dispositivos contínuos? A partir do momento que aqui a gente utilizar M10, então a gente tem que saber que o M10 vai ser a memória ativa antes do horário definido, M11 vai ser a memória ativa durante o horário e o M12 vai ser a memória ativa após o horário. Então a gente, com essas definições, a gente precisa fazer uma lógica que quando o M10 estiver acionado, o nosso equipamento vai estar desligado, porque está antes do horário pré-definido. Quando o nosso M11 for acionado, que é a memória responsável durante o horário, durante o período, quando o nosso M11 estiver ativo, a gente vai ter que acionar determinada saída do CLP responsável pelo acionamento dessa nossa saída, desse nosso motor. E quando o M12 estiver ativo, ele vai resetar essa nossa saída para fazer com que desligue, pois o horário já foi atingido. Tá? Então essa é a explicação do bloco que a gente vai utilizar. Aqui no CLP eu já tenho montado, tá, o programa, onde eu vou detalhar e explicar ele para vocês. Aqui eu fiz 3 programas basicamente com a mesma lógica, para que eu tenha 3 tipos de acionamento na sequência. Então aqui, como eu falei, a gente está utilizando o bloco TZCP.
Eu coloquei um start de M600 aqui, que é para dar o start no início do nosso processo. Em S1, que é o nosso dado de tempo limite inferior, eu deixei como D408, porque no nosso modelo SA2 de CLP, a partir de D408 já são memórias retentivas. Então, se em algum momento acabar a energia, quando a energia voltar, vai voltar da forma a qual o nosso processo estava quando tinha acabado a energia. Tá? Então aqui, hora de definição D408, que é a definição de início, porém ele pega em sequência, tá? D408 é a questão de horas, D409 minutos e D410 segundos. Por isso que no nosso S2 aqui está a partir do D411, para não interferir no nosso horário de início. A definição de fim aqui, que seria a hora de finalização, D411 é questão a horas, D412 questão de minutos e D413 em questões de segundos. Aqui eu defini como o D30 sendo a hora atual do RTC e o nosso M0 sendo a nossa memória, que seria o resultado da comparação. Então, na minha lógica de programação, eu terei que utilizar M0 para a questão de antes do horário, M1 para durante o horário e M2 para após o horário. Essa segunda network é a definição de RTC, que é a definição de hora, onde nos modelos de CLP a gente tem a memória atual D1315, D1314, D1313 para horas, minutos e segundos, onde eu apenas fiz um move para mover os valores para a memória D30, D31 e D32 e utilizei elas em S, que é a hora atual do calendário para a gente aqui no nosso bloco. Aqui nessas duas últimas networks, que é a network 3 e 4, eu coloquei o M600 antes de qualquer tipo de acionamento, que vai ser o start do nosso processo. Então aqui nessa network 3, quando estiver dentro do horário definido, o M1 vai ser acionado. Então por isso o acionamento durante o horário. O M2, que é responsável após o horário, vai estar desligado. E o M0, que é antes do horário, também vai estar desligado. Com isso, seta a nossa saída Y0. Ligaria o nosso motor. Antes de chegar no horário, se eu definir o horário para as 11 horas e 10 minutos para ligar, então antes desse horário a nossa memória M0 vai estar acionada, fazendo com que não deixe setar esse nosso Y0, e aí a gente utiliza essa network 4, que quando em start e o M0 acionado, que é antes do horário de funcionamento, ele reseta a nossa saída, fazendo com que o nosso motor permaneça desligado. Deu o horário, acionou o M1, o M0 fecha, fazendo com que a nossa saída seja setada. Passou o horário, eu defini que ele tem que ficar ligado para mim até o meio-dia do dia de hoje. Deu meio-dia e 1 segundo, aciona a memória M2, fecha, desaciona a memória M1, fazendo com que seja resetada a nossa memória Y0, que é desligando o nosso equipamento. Tá? Essa mesma lógica eu utilizei nos 3 programas, porém com memórias diferentes, que é para ser relacionado a 3 tempos diferentes de acionamentos. Tá? Aqui na questão da IHM também, a gente tem a definição dos 3 exemplos do qual eu passei em CLP. Então, aqui na parte de cima a gente tem aquele primeiro acionamento, que aqui a gente pode verificar que a gente está utilizando a memória D408. Então a gente está utilizando a D408, e em sequência D409 para minutos, D410 para segundos. Aqui seria a definição de hora não é de início de funcionamento, tá? Aqui seria a definição da hora do fim de funcionamento, tá? Então eu estou alterando aqui.
Então a gente tem do nosso lado esquerdo a definição de hora de início do funcionamento e do lado direito a definição de hora do fim do funcionamento. Então a gente tem aqui as variáveis D408, D409 e D410 responsável pelo início do nosso primeiro processo, D411, D412 e D413 referente ao fim do nosso primeiro processo. Então aqui basicamente foi utilizado apenas o numérico entry, que é para a gente poder entrar com valores de definição. Aqui também na IHM a gente contém as lâmpadas. Então aqui a gente tem as lâmpadas de definição. Com isso a gente, tendo a definição dos horários de início, dos horários de fim, a gente consegue fazer o acionamento das 3 lâmpadas. Eu vou demonstrar em simulação aqui para vocês, tanto a parte do CLP quanto a parte da IHM. Tá? Já tenho criado aqui a parte do simulador do nosso CLP, então vou apenas dar um start nesse simulador. No nosso programa do CLP, eu já tinha deixado configurada a parte do simulador também. Vou descarregar o programa, vou deixar em modo online, para poder fazer a simulação junto da nossa IHM. E aí vocês vão conseguir entender também um pouco melhor essa parte do funcionamento da aplicação do timer de definição, tá? Então temos aqui o nosso CLP online. Vou abrir para a gente aqui o nosso software da IHM para poder também fazer a simulação. Aqui vocês vão ver que a parte da IHM vai estar toda zerada, aonde a partir daqui a gente começa a definir os horários. Aqui eu coloquei uma definição de horário que é para a gente poder acompanhar, tá? A hora atual que a gente está utilizando. Então aqui eu vou colocar, para que haja o funcionamento do nosso equipamento, às 11 horas e 14 minutos desse primeiro processo. Então quando der às 11 horas e 14 minutos, vai ligar essa nossa lâmpada a partir do momento que a gente tenha pressionado esse start. E vou pedir para desligar para a gente às 11 horas e 15 minutos. O segundo processo, eu vou pedir para ligar às 11 horas e 16 minutos e desligar às 11 horas e 17 minutos. O terceiro processo vai ligar para a gente às 11 horas e 18 minutos e vai desligar para a gente às 11 horas e 19 minutos. Com isso, com toda essa definição, eu pressiono o Start. Aí, como eu disse para vocês, no nosso primeiro programa aqui, vocês podem verificar que o nosso M0 está acionado. Então o M0, que é responsável pela memória antes do horário estando acionado, faz com que a nossa saída permaneça desligada. Atingiu o horário das 11 horas e 14 minutos, como vocês podem verificar, foi acionado a nossa lâmpada, então o nosso motor seria acionado. E aqui no nosso CLP, vocês podem verificar, M1 foi acionado, o M0 foi desacionado, fazendo com que a nossa saída fosse setada em relação ao horário. Aí segue em acompanhamento aqui, tá? A questão de horário. Quando der 11 horas e 15 minutos, irá desligar, tá? Aqui eu vou fazer a alteração para quando for às 11 horas e 15 minutos e 5 segundos, ele ligar também para a gente e vai desligar para a gente às 11 horas e 15 minutos e 30 segundos, que é para vocês também verificarem tanto o desligamento quanto o ligamento dele em referente a segundos. Então deu às 11 horas e 15 minutos, ele desligou a nossa lâmpada, porém a segunda lâmpada ainda não foi ligada. Deu 11 horas, 15 minutos e 5 segundos, a lâmpada ligou novamente. Com isso, fazendo o funcionamento do nosso segundo processo. Nesse segundo processo, quando aqui no nosso horário bater às 11 horas, 15 minutos e 30 segundos, ele vai desligar esse nosso processo de funcionamento.
30 segundos, desligou o nosso processo. Ele vai permanecer das 11 horas 15 minutos e 30 segundos até as 11 horas e 18 desligado, e quando atingir esse horário, o terceiro processo nosso será atingido. Vou diminuir para as 11 horas e 16 minutos para poder acelerar um pouco esse nosso processo. Ligou novamente. Com isso, vai ficar ligado até as 11 horas e 19 minutos, tá? Vou pedir para desligar às 11h17, tá? Para poder mostrar para vocês aqui em simulação a questão que eu tinha explicado lá no início. Se eu preciso que o meu motor, que o meu equipamento fique ligado das 6 horas da manhã até as 18 horas da tarde, como que vai ser esse funcionamento, tá? A gente só esperar finalizar esse terceiro processo para questões de acompanhamento mesmo de vocês, tá? Aí eu mostro, né, na prática aqui para vocês essa questão que vai ser só base de endereçamento de criação do horário deles aqui. Então, às 11 horas e 17 minutos, o nosso processo foi finalizado. Após isso, eu vou dar um stop no nosso processo para eu poder definir minhas horas. Então, se eu preciso que ligue às 6 horas da manhã, eu deixo definido como 6 horas da manhã. Eu preciso que desligue ao meio-dia, que seria o horário de almoço, vamos dizer assim. Então, deixo até o meio-dia. Se eu quiser que ligue essa mesma lâmpada aqui novamente ao meio-dia, a 1 hora da tarde, eu posso definir esse segundo processo como 13 horas e desligue às 18 horas também. E essa lâmpada nossa aqui, essa nossa saída que estaria no nosso segundo programa aqui no CLP, ao invés de ele ser um Y1 como está para a gente aqui, ele seria a mesma variável de saída referente ao nosso primeiro programa, certo? Então ele seria para a gente o Y0 no nosso primeiro programa e o Y0 também no nosso segundo programa. E aí ele seguiria esses definidos horários. Então ficaria ligado das 6 horas da manhã ao meio-dia, e quando desse 13 horas, ele ligaria novamente e desligaria às 18 horas. Chegando às 18 horas, desligou esse processo, ele permanece desligado das 18 horas até as 6 horas da manhã do outro dia e inicia esse processo novamente, tá? Então, hoje foi essa a explicação da aplicação em cima do timer de definição, que dá para ser usado em vários tipos de aplicações dentro da indústria para uso de programação. E caso vocês tenham dúvida em relação a alguma coisa nessa parte tanto de HM, nessa parte tanto da programação do CLP, eu vou deixar nos comentários abaixo o nosso contato, e aí vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente está disponível para poder ajudar em qualquer questão de dúvida.